Bom, gente, chegamos a mais uma videoaula de Engenharia Ambiental do módulo 2, Meio Água. Continuando a nossa videoaula, é muito importante que a gente fale sobre os parâmetros de qualidade de água, né? Entre eles podem ser físicos, químicos ou biológicos. Dentre os físicos, nós vamos ter cor, turbidez, temperatura, sabor e odor e sólidos, né, como parâmetros de qualidade da água físico. Entre os parâmetros de qualidade da água químicos, nós vamos ter pH e alcalinidade, quantidade de matéria orgânica, nutrientes, nitrogênio e fósforo, oxigênio dissolvido, dureza, ferro e manganês, cloretos e fluoretos, entre outros. E parâmetros biológicos, nós vamos ter coliformes e algas. Então, começando com os parâmetros físicos, né, a gente vai ter primeiro a cor, que vai ser a presença de substâncias dissolvidas, né? Lembrando lá que a cor da água, a gente vai perder a transparência, né, que vai afetar a nossa fotossíntese, ao oxigênio dissolvido, a quantidade de gás carbônico, etc. O nosso recurso hídrico. A cor pode ser causada por quê? Pela quantidade de ferro ou manganês, né, que vai dar uma cor aí meio marrom, laranja, amarelada. Decomposição da matéria orgânica, principalmente dos vegetais. As algas, que vão dar uma cor verde, né? E os esgotos industriais e domésticos também vão dar cor ao nosso recurso hídrico. Outro parâmetro físico que também vai afetar a transparência da água é a turbidez, né? A água vai ficar turva quanto maior a turbidez. Então, isso se dá através de matéria em suspensão, que pode ser causada por argila, por silt, substâncias orgânicas que são divididas bem fininhas e alguns micro-organismos, né? Isso tudo vai deixar a água turva. Outro parâmetro físico é a temperatura, né? Que vai ser a nossa medida de intensidade de calor e que vai influenciar em algumas propriedades da água, como a gente falou lá no início da primeira parte desse vídeo. Sabor e odor nessa água tem causas naturais e causas artificiais, né? Causas naturais seriam algas, vegetação em decomposição, bactérias, fungos, sulfetos, sulfatos, cloretos, né? Isso tudo vai dar sabor e odor à água. E causas artificiais vão ser os esgotos domésticos e industriais. Então, aqui eu tenho um quadro resumo, né, dos principais parâmetros físicos, as suas fontes e suas consequências. Então, a elevação da temperatura, quais são as principais fontes, né, que vão causar aí essa mudança de temperatura? Águas de resfriamento e despejos industriais, né, que vai ter uma temperatura diferente da água. Então, isso vai causar a intensificação das reações químicas e biológicas. Toda vez que a gente aumenta a temperatura, a cinética das reações aumenta, né? Então, vai ter uma intensificação aí dessas reações químicas e biológicas. A gente vai reduzir o teor do oxigênio dissolvido e vai diminuir a viscosidade da água, né? Isso só pelo fato de elevar a temperatura. Quando há uma mudança aí na quantidade de sólidos que a gente tem no nosso recurso hídrico. Quais são as principais fontes? Erosão do solo, né, que vai trazer muitos sólidos aí para o nosso recurso hídrico. Esgoto tem grande presença de sólidos, lixo e a mineração, né? Então, quais são as consequências? Vai ter o assoreamento de recursos hídricos, né, que eu expliquei para vocês o que é. Soterramento de animais e ovos de peixe, e vai aumentar a turbidez e a cor da água, acabando aí com a transparência. Corantes, que também vai alterar a cor da água.
principal fonte é esgoto industrial. Eu não sei se vocês viram uma notícia, já tem alguns anos, que um rio lá dos Estados Unidos ficou todo rosa. Todo rosa. E aí foi um despejo de um esgoto industrial que passou despercebido, né, e foi colocado direto num recurso hídrico, que o rio ficou todo cor-de-rosa, né? Então, isso, quais são as consequências? Vai mudar a cor da água, obviamente, vai reduzir a transparência da água, que é muito importante, vai trazer toxicidade e prejuízos aos usos. Partindo para os parâmetros químicos, né? Saindo dos físicos para os químicos, o primeiro parâmetro químico é o pH. O pH vai representar aí o nosso equilíbrio entre os íons H+, e os íons OH-, né? Então, se a gente vai dizer que a água é ácida, se o pH dela é menor que 7, que ela é neutra, a pH 7, e alcalina com pH acima de 7. Então, depende da origem, das características naturais da água, mas pode também, o pH ele pode ser alterado aí pela introdução de resíduos, né? Então, com pH baixo, a gente vai ter uma água corrosiva. Com pH alto, a gente vai criar incrustação em tubulação, né? Então, se a gente tem um pH elevado dessa água, se ela está sendo transportada numa tubulação, vai ter a incrustação aí dessa tubulação, né? Então, quais são as principais consequências aí das mudanças do pH? Primeiro, as fontes. O que vai alterar o pH da água? Esgoto, oxidação de matéria orgânica e poluentes atmosféricos, né? Eu expliquei para vocês lá como a gente altera o pH do oceano só com a grande concentração de CO2, né, lá no ciclo do carbono. Então, esses poluentes atmosféricos também vão alterar o pH da nossa água. Quais são as consequências? Corrosão, efeitos sobre a flora e a fauna. Por exemplo, dependendo do pH, tem organismo que não vai sobreviver num pH muito ácido ou muito alcalino, né? Aumento da toxicidade de compostos. Dependendo do pH, as reações vão mudar, né? As reações químicas e biológicas. E vai ter uma grande influência no tratamento de água, né? Quando a gente vai utilizar esse manancial para captação de água para abastecimento humano, essa água que está com o pH alterado vai influenciar aí no tratamento que vai precisar ser feito. Outro parâmetro químico, alcalinidade, né? Vai ser causada aí por sais alcalinos, principalmente sódio e cálcio. Então, vai medir a capacidade dessa água de neutralizar ácidos, né? Então, em teores elevados, isso pode proporcionar um sabor bem desagradável à água. E também vai ter uma influência aí nos processos de tratamento de água. Outro parâmetro químico, matéria orgânica, né? Então, a matéria orgânica pode causar alguns problemas como cor, odor, turbidez e consumo do oxigênio dissolvido pelos organismos decompositores, né? Que a gente já falou um pouquinho sobre isso. Então, a gente geralmente vai medir a quantidade de matéria orgânica que está presente nesse recurso hídrico, na nossa água, de duas formas. Demanda bioquímica de oxigênio, que a gente vai chamar de DBO, ou demanda química de oxigênio, que a gente chama de DQO, né? Por que a gente vai fazer essa medida? Porque um dos problemas principais que a gente falou agora é do consumo do oxigênio dissolvido, né, pelos esses organismos decompositores. Então, é como se a gente estivesse utilizando essa medida, esse indicador do teor de matéria orgânica, do quanto de oxigênio que é utilizado pelos decompositores para decompor essa matéria orgânica, né? É isso que diz esses indicadores. Aí, a demanda bioquímica de oxigênio para que esses decompositores façam a decomposição dessa matéria orgânica, né? De quanto de oxigênio eles vão precisar.
Oxigênio dissolvido, né? Indispensável a todos os organismos aeróbios. Então, existem organismos dentro do nosso recurso hídrico que precisam de oxigênio para sobreviver. Então, o oxigênio dissolvido naquela água vai ser necessário para a vida desses organismos. Então, em condições normais, né, o teor de saturação de oxigênio dissolvido na água vai depender da altitude e da temperatura, como a gente falou lá no início do vídeo. Então, águas que têm baixos teores de oxigênio dissolvido, elas indicam que receberam matéria orgânica e que a decomposição dessa matéria orgânica foi feita aerobicamente, que consumiu esse oxigênio dissolvido da água. Então, o lançamento de esgoto em recursos hídricos vai consumir oxigênio, né? Vai aumentar o teor da matéria orgânica nesse recurso hídrico, vai proliferar micro-organismos aeróbios, e quando esses micro-organismos aeróbios vão consumir a matéria orgânica, eles precisam de oxigênio. Quando eles consomem esse oxigênio, eles vão reduzir a concentração de OD dessa água. E aí começa a surgir, porque não tem mais oxigênio dissolvido suficiente para os organismos aeróbios, eles morrem, e aí tem o surgimento dos micro-organismos anaeróbios. Esses micro-organismos anaeróbios vão começar a produzir gases e maus odores, né, que vão fazer uma decomposição anaeróbica. Então, todo o corpo hídrico ele tem condições de receber e de tratar, né, ou depurar, por mecanismos naturais, uma certa quantidade de matéria orgânica, que a gente vai chamar isso de autodepuração, né? Ele consegue tratar uma certa quantidade de matéria orgânica sem alterar todos os ciclos desse recurso hídrico. Porém, essa capacidade ela é limitada e ela vai depender aí das características do manancial e da quantidade da matéria orgânica que está sendo introduzida. Então, a forma mais utilizada de estudar a autodepuração de um curso de água é através de uma curva de depressão de oxigênio. Como que acontece isso? Por exemplo, a gente tem aqui, como exemplo, o nosso recurso hídrico, e o esgoto é despejado aqui nesse ponto onde tem essa setinha, esgoto, matéria orgânica. E aí a gente tem o nosso oxigênio dissolvido aqui, antes do esgoto ser despejado, numa linha reta. Oxigênio dissolvido OD aqui como eixo Y. Como eixo X a gente tem a distância. Então, antes do esgoto chegar, o nosso oxigênio dissolvido era uma linha constante. Quando o esgoto foi despejado, a gente vai entrar nessa zona de degradação, que a gente está reduzindo aí nosso oxigênio dissolvido através da decomposição aeróbica. E aí a gente passa da zona de degradação para a zona de decomposição ativa, que a gente continua descendo aí o nosso oxigênio dissolvido. E a gente entra na nossa zona de recuperação, quando acaba essa matéria orgânica que precisa ser decomposta, e aí a gente volta a fazer, né, com os organismos que estão fazendo fotossíntese, a gente se recupera, né, esse recurso hídrico se recupera e começa a aumentar de novo o nível de oxigênio dissolvido. E aí, numa certa distância, a gente vai atingir a zona de água limpa de novo, né? A gente precisa aí de toda essa distância para ter essas 3 zonas acontecendo, para que esse recurso hídrico consiga fazer isso de uma forma natural. Porém, se essa matéria orgânica é muito elevada, essa distância é muito grande, e toda essa parte dessa distância que está nessas zonas vai acontecer o que eu falei para vocês nos slides anteriores, né? A gente vai perder nosso oxigênio dissolvido, a gente vai perder os aeróbios, a gente vai começar uma decomposição anaeróbia.
E isso não é legal para o nosso recurso hídrico. Então, gente, a matéria orgânica aqui, como um resumo, né? A gente vai ter como principal fonte o esgoto, o lixiviado, os dejetos e a eutrofização. E isso vai gerar uma redução do nosso oxigênio dissolvido, né, pela decomposição aeróbia, e a liberação de maus odores pela nossa decomposição anaeróbia. Outro parâmetro químico são os nutrientes, né? Nitrogênio e fósforo. O nitrogênio ele vai estar presente na água sob várias formas. Ele pode estar na forma orgânica, na forma de amônia, na forma de nitrito e na forma de nitrato. Lembrando lá do ciclo do nitrogênio, né? Então, são causas do aumento do nitrogênio na água. Esgoto doméstico e industrial tem nitrogênio. Fertilizante tem muito nutriente. E excremento de animais, né? Vai ter nutrientes também. O fósforo, ele vai se encontrar na água nas formas de ortofosfato, polisfosfato e fósforo orgânico. E as principais fontes do fósforo vai vir da dissolução de compostos de solo, decomposição da matéria orgânica e também de esgoto doméstico e industrial. Então aí nós vamos ter fertilizantes, detergentes, excrementos de animais que também vão ter fósforo, né? Esses nutrientes são indispensáveis para o crescimento das algas. Porém, essas algas em excesso, né, como a gente sempre fala, os nutrientes são o elemento limitante para que essas algas cresçam. Se eles estão em excesso, isso vai causar eutrofização, que é um grande crescimento de algas que vão tampar a superfície desse recurso hídrico. E aí acabou a transparência, acabou a entrada de energia solar, né? E morreu o recurso hídrico. Então, além disso, a amônia, né, nitrogênio em forma de amônica, vai ser tóxica para os peixes. E o nitrato, ele pode causar metomoglobinemia, que é a famosa doença do bebê azul, né? Quando a água tem muito nitrato, os nenéns ficam azuis, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa doença, a doença do bebê azul. Altera a pigmentação da pele, essa quantidade de nitrato na água. Então, a eutrofização, né, que vai ser muito comum em águas paradas, tipo lagos, lagoas, represas, né? É o que acontece quando a gente tem assim, um número de nutrientes em excesso, né? Principalmente de nitrogênio e fósforo. Então a gente vai ter um crescimento excessivo de algas e plantas aquáticas. É uma coisa que a gente vê muito nos recursos hídricos das cidades. Então a gente vai ter aí uma possível proliferação de cianobactérias e produtores de cianotoxinas. Então aqui como um resumo, né, nesse quadro a gente tem nos nutrientes principais fontes: esgoto, fertilizante, decomposição vegetal, né? Principal consequência é a eutrofização, que vai causar sabor e odor, coloração, toxicidade e redução do oxigênio dissolvido. Continuando aqui com os parâmetros de qualidade da água, a gente vai passar agora para os parâmetros biológicos. Nós falamos de parâmetros físicos, dos químicos e agora dos biológicos. Começando pelos coliformes, né? Os coliformes, eles são indicadores da presença de micro-organismos patogênicos na água. E aí, os coliformes termotolerantes, né, onde pertence a Escherichia coli, eles existem em grandes quantidades nas fezes humanas. Então, se a gente tem coliformes na água, isso indica que a água recebeu esgoto doméstico, né?
Então, um dos parâmetros biológicos mais importantes da água vai ser sempre a presença de coliformes, né? Coliformes fecais. Outro parâmetro biológico são as algas, né? Porque são a produção de grande porte de oxigênio dissolvido na água. Então, elas estão ali presentes produzindo esse oxigênio através da fotossíntese, né? As algas, porém, em excesso, elas caracterizam um ambiente eutrofizado, né? Como eu falei para vocês nos vídeos anteriores. Esse ambiente eutrofizado vai dar sabor e odor, toxicidade, turbidade, corrosão, vai interferir no tratamento de água e vai deixar o recurso hídrico com aspecto estético desagradável. Então, as principais consequências da poluição da água em questões de micro-organismos patogênicos vão ser principais fontes: esgoto domésticos e resíduos contaminados. Quais são as principais doenças causadas por esses parâmetros biológicos, por esses micro-organismos patogênicos? Cólera, giardíase, amebíase e poliomielite. Então, como eu falei para vocês, a água ela é um veículo de transmissão de doenças. Esses micro-organismos patogênicos presentes podem causar várias doenças. E foi isso, gente, sobre nosso meio água, e até a próxima aula.